Qual é a natureza da luz? Em determinados momentos ela se comporta como uma onda, e em outros como uma partícula. Na Grécia Antiga não existem registros de um interesse na natureza da luz, assim como nós tínhamos com o interesse pela matéria e o que compõe ela. Tanto é que a palavra que até hoje usamos para átomo e elétron vem do grego. Mas o que chama a atenção é que mesmo sem haver interesse físico por trás da luz, pelo menos existia um interesse fisiológico, como a explicação de o que causa cegueira ou como tratar doenças do olho. No entanto, existem registros pitagóricos que defendiam que no olho existe um feixe de luz, uma chama que incide sobre os objetos. Em outras palavras, nós somos fontes de luz. Obviamente existia um problema com essa ideia. Se nós somos a fonte, o que é o escuro? Ou melhor, por que nós não podemos ver no escuro? Já os atomistas, que eram outra escola de pensamento, defendiam a ideia de que o olho recebe passivamente imagens que vêm dos objetos. Eles acreditavam também que a luz era formada por um feixe de partículas do ar, que existiam entre o objeto e o observador. O importante aqui é que a discussão da natureza da luz é realmente velha. Só que existe uma diferença importante. Essa discussão era puramente filosófica. Eles partiam de ideias, mas sem demonstrações ou experimentos. Atualmente nós sabemos que os nossos olhos são lentes que captam a luz que incide neles, e os objetos que nós vemos refletem a luz que eles recebem. São corpos iluminados. A primeira contribuição moderna para a compreensão da natureza da luz foi feita na Idade Média por Descartes. Por ele não acreditar no vazio, Descartes encarava a luz como uma pressão transmitida, assim como o som, através de um meio perfeitamente elástico, o éter, que deveria ser muito leve e rarefeito, capaz de penetrar todos os corpos sem ser percebido. Em 1666, Newton descobriu que a luz branca pode ser decomposta em diferentes cores com o uso de um prisma. Isso contribuiu para que vários anos depois Newton apresentasse a teoria corpuscular da luz. Ele propôs que se a luz fosse realmente uma onda, ela poderia contornar obstáculos, como acontece com o som. Caso a luz fosse uma onda, o fenômeno físico da difração impossibilitaria a formação de regiões de sombra e penumbra. De acordo com Newton, ainda nós podemos ouvir uma pessoa conversando do outro lado de um muro alto, mas não podemos vê-la em razão de o som ser uma onda e a luz uma partícula. Mas um pouco antes, no ano de 1677, Huygens havia lançado a teoria ondulatória da luz. Ele classificou a luz como uma onda porque ele achava que a luz vibrava os pontos do meio da mesma forma que o som faz. As observações do Huygens permitiram que ele concluísse que cada ponto de uma onda se comportava como uma fonte de onda secundária, para os próximos pontos. Isso explica a difração da onda ao atravessar uma fenda. Mas podemos dizer que a teoria ondulatória da luz começou a ganhar força quando o físico e matemático Young montou um experimento que foi capaz de mostrar que a luz sofre difração. Em 1861, Maxwell unificou eletricidade, magnetismo e ótica, mostrando que a luz é uma onda eletromagnética. Ele mostrou também que a luz não é somente as cores que são visíveis por nós, mas também ondas de rádio, micro-ondas, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. Mas alguns experimentos realizados no fim do século XIX e começo do século XX mudaram um pouco essa ideia de o que é a luz. Entre os experimentos mais relevantes podemos citar o efeito fotoelétrico, o espalhamento Compton e a produção de raio-x. Todos esses experimentos não conseguiram ser explicados pela teoria ondulatória, não importa o que fosse feito. A única maneira de explicar todos esses fenômenos seria considerando a luz como uma partícula, o fóton. De maneira bem simples, fótons podem ser interpretados como pacotes de onda que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. De acordo com Einstein, fótons têm massa igual a zero e energia fixa igual a constante de Planck, multiplicada pela frequência da luz. E a intensidade da luz está ligada ao número de partículas. Pela definição de Einstein, a luz é quantizada. Isso significa que existe uma unidade mínima de luz com uma energia mínima. E a mecânica quântica praticamente nasceu aí. Mas como assim a energia do fóton depende da frequência? A luz não é uma partícula. Como que uma partícula pode ter uma frequência? E é aí que está o problema que gera muita confusão. Não é possível separar os dois conceitos quando se fala de luz. Ela se comporta como uma onda quando analisamos experimentos de difração e interferência e não é possível explicar esses fenômenos interpretando a luz como partícula. E o mesmo acontece com experimentos como o efeito fotoelétrico. Se tratarmos a luz como partícula, conseguimos explicar esse efeito, mas se tratarmos como onda, não conseguimos. Existe essa dualidade. A luz é uma partícula, mas também é uma onda. Só que o importante é que nesse capítulo de ótica, nós deixaremos claro quando vamos considerar a luz como onda e como partícula. E spoiler, vai ser praticamente sempre como onda. E eu espero ter ajudado a clarear um pouco o conceito de luz. Desculpa pelo trocadilho, ele foi horrível. Agora vamos aos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!